ter um pouco essas respostas, porque eu sei que muitas vezes vocês estão acostumados a ouvir o Padre Paulo no dia a dia, na internet, através do site, né? Mas não tem essa oportunidade de tirar aquela dúvida que ficou, né? Sobre esses assuntos, que são assuntos importantes que nós precisamos nos formar. Gostaria de falar agora sobre a mente revolucionária. Eu irei fazer essa palestra e logo depois, em seguida, nós vamos abrir a oportunidade de perguntas para vocês. O que é uma mente revolucionária? Bom, em primeiro lugar, eu coloquei ali aquele slide inicial, só para ilustrar, porque isso já dá um pouco a ideia do que é a mente revolucionária. Quem não está enxergando, porque a figura talvez seja muito pequena, eu vou descrever. É um bonequinho que da cabeça dele sai um mundo todo de ouro, né? A mente revolucionária é isso. É o cara que acha que ele tem um cérebro de ouro, ele tem uma mente maravilhosa e ele vai produzir um mundo maravilhoso aqui nessa terra. O revolucionário é aquele que vai fazer o mundo. Daqui vocês já começam a compreender a ligação com a nossa palestra anterior. A mente revolucionária é o cara que quer ser Deus. O mundo está errado. Ah, mas Deus fez assim. Está errado. Eu sei como o mundo deveria ser. Essa é a mente revolucionária. Não há uma obediência das coisas. Nós vamos dar vários exemplos e vamos entender isso. Mas vamos começando. O que é um conservador? Se você nunca viu um conservador na vida, pode olhar para mim. Eis-me aqui. E deixa eu dizer para você também. Se você é cristão, não é? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Tem cristãos aqui? Ah, muito bem. Então, se você é cristão, você também é conservador. Por quê? Porque no atual contexto mundial, quem quer que esteja lutando para que o cristianismo continue existindo neste planeta é conservador, ou seja, está indo contra a mentalidade revolucionária, que acha que o cristianismo é um dos grandes empecilhos de fazer esse mundo maravilhoso que eles querem. Quem já assistiu a minha palestra sobre o marxismo cultural, né, que está lá no meu site, www.padrepauloricardo, padre por extenso, P-A-D-R-E, padrepauloricardo.org. Aconselho a todos que estão nesse aprofundamento, que ainda não ouviram a palestra sobre marxismo cultural, que ouçam. Está lá no meu site, no setor de filosofia, clica, marxismo cultural, você baixa em MP3 e ouve. Pode ouvir todas as palestras do site, tá? Que não tem contraindicação, nem de idade e nem de coisa nenhuma. Faz bem para todo mundo, tá? Faz bem para padre, faz bem para quem é leigo. Essas palestras são para todos vocês. Bom, marxismo cultural. Na palestra sobre marxismo cultural, eu falo claramente isto, que os revolucionários querem fazer um mundo maravilhoso. Eles propõem uma revolução e já estão tentando isso já há muito tempo. No início do século XX eles tentaram várias revoluções. Essas revoluções não deram certo, não funcionaram. E aí eles entraram numa crise interna de ficar se perguntando por que é que a nossa bela revolução não está funcionando. Eles precisavam de um bode expiatório, precisavam de culpar alguém por isso. Quem é o culpado da história? É a cultura ocidental. E a cultura ocidental, ela é formada principalmente por três pilares: o direito romano, a filosofia grega e a ética judaico-cristã. Por isso, a partir daquele momento, os revolucionários se tornaram inimigos do cristianismo, da ética cristã. E, portanto, eles podem permitir que você continue sendo cristão, porque eles viram que não adianta querer acabar com o cristianismo em si. Eles fazem assim, eles introduzem gente dentro do cristianismo para mudar o cristianismo por dentro e transformá-lo naquilo que ele não é. Então, uma das características dos revolucionários
que estão dentro do cristianismo, a primeira coisa que eles fazem é mudar a moral cristã. Então, o pensamento revolucionário é aquele pensamento que diz assim: Jesus disse: se olhares para uma mulher desejando no teu coração, já cometeste adultério com ela no teu coração. Aí o pensador revolucionário diz assim: temos que mudar esse cristianismo, porque isso daí é a moral burguesa. Isso daí vai alienar as pessoas e eles não vão entrar na nossa guerra revolucionária. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim: olha, gente, quando Jesus disse isso, não foi Jesus quem disse. Isso daí foi um acréscimo da comunidade primitiva, que eles eram tão bitoladinhos, coitadinhos, né? Eles eram fechados, mente fechada, essa moral burguesa deles, e eles colocaram isso no Evangelho, mas não foi Jesus quem falou isso. Jesus era aberto, Jesus sentava na mesa com os pecadores, Jesus sentava na mesa com os publicanos, com as prostitutas. Esse é o Jesus de verdade. Agora esse Jesus puritano, que fica fiscalizando os pensamentos, porque desejei uma mulher no coração, não, isso é bobagem. Vamos ver o Jesus de verdade. Esse Jesus que você está acreditando aí, esse Jesus foi inventado pela Igreja Católica. Olha o Dan Brown, como o Dan Brown é importante. O Dan Brown lá no Código da Vinci, ele diz, ele mostra, vejam, o Jesus que vocês seguem é um Jesus inventado pela Igreja Católica. O Jesus verdadeiro, ele tinha relações sexuais com Maria Madalena, era uma beleza. Esse era o Jesus verdadeiro. Está entendendo? A Igreja Católica, o que é que ela fez? No século IV, ela pegou os evangelhos gnósticos, jogou no fogo e condenou tudo. Mas agora nós já podemos descobrir o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é daqueles evangelhos liberais, gnósticos, maravilhosos, onde Jesus tinha relações sexuais com Maria Madalena, teve filhos, não teve problema nenhum. E a mulher era o discípulo predileto de Jesus. Não essa igreja machista que está aí, onde os discípulos prediletos são o clero, né? Essa coisa patriarcal, que são todos machos, celibatários, não é? Mandando e oprimindo as mulheres. Que é isso? Jesus queria uma igreja onde a mulher mandasse, porque Maria Madalena era a discípula predileta de Jesus. Olha que beleza. Esse é o cristianismo que eles querem colocar. Eles vão fazendo essas coisas para mudar as pessoas, para as pessoas entenderem, aquele Jesus que eu aprendi na minha infância não é o Jesus verdadeiro. Então eu posso continuar sendo cristão, pelo menos posso continuar tendo a ilusão de que eu continuo sendo cristão, mas na verdade o cristianismo mudou tanto que já não é mais a mesma coisa. Entenderam? Eles arrancaram o carvalho, que é a igreja, e plantaram no lugar um pé de abóbora. Um negócio completamente diferente. Só que eles continuam chamando de igreja. Está entendendo? Continuam dizendo, essa é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Esse é o pensamento revolucionário. Eles querem mudar o cristianismo. E nós o que queremos? Nós queremos que o cristianismo continue sendo o que ele é, o que sempre foi há 2000 anos. Nós queremos conservar a fé, porque não nos interessa seguir um Jesus que não seja o Jesus que de fato existiu. Não nos interessa seguir uma fé que não seja essa fé de 2000 anos e que seja a palavra de Cristo que chegou até nós. Nós queremos conservar a fé, por isso nós somos conservadores. Mas não somente isso. Existem outras características que fazem com que a sua mente e a minha mente seja conservadora. Eu poderia aqui passar os 10 princípios conservadores que se encontram também no meu site. Um estudioso americano chamado Russell Kirk. Kirk se escreve K-I-R-K. Russell, R-U-S-S-E-L, K-I-R-K. Russell Kirk. Esse pensador norte-americano, era católico, ele estudou durante muito tempo o que é que faz com que uma pessoa seja conservadora, e ele então elaborou princípios para descrever o que é uma cabeça conservadora. Então tem lá no meu site uma tradução de um artigo chamado 10 princípios conservadores. Se você quiser estudar, né, está lá à disposição, para você ver que
uma mente conservadora funciona daquele jeito. E você, de repente, vai ver que talvez aquilo seja sua autobiografia. E você vai descobrir que você é conservador. Vejam, existe uma diferença muito grande entre ser conservador e ser tradicionalista. Tá? O Padre Paulo não é tradicionalista. O tradicionalista é aquele que não quer mudar nada. O conservador é aquele que quer conservar os valores importantes. Embora a gente pode se adaptar e pode mudar as coisas. Está entendendo? Essa é a diferença entre tradicionalista e conservador. Muito bem. Como é o pensamento conservador? Vocês estão vendo aí uma foto de um senhor chamado G.K. Chesterton. Ele é conhecido como GK, porque os dois primeiros nomes deles são difíceis de pronunciar até para os ingleses, né? É Gilbert Keith Chesterton. Ele morreu em 1936. É um grande cristão apologeta. As ideias que eu vou colocar aqui estão num livro dele chamado Ortodoxia, que foi traduzido para o português. Eu aconselho a leitura para todos. Ortodoxia. Leiam Ortodoxia de Chesterton. Ele se converteu ao catolicismo, não é? Portanto é um grande apologeta católico. Ele era jornalista, mas na verdade ele era mais do que jornalista. Ele chegava a ser filósofo e teólogo. Por exemplo, filósofos que eram grandes estudiosos de Santo Tomás de Aquino, quando leram o livro que Chesterton escreveu a respeito de Santo Tomás de Aquino, disseram que não existe nenhuma obra melhor para introduzir as pessoas no pensamento de Santo Tomás. Vejam, não é só um jornalista, é um filósofo também. Pois bem, Chesterton, no seu livro Ortodoxia, descreve o que é a mente conservadora em breves pinceladas. Ele diz assim: se você é um conservador, o conservador é aquele cara que sabe que é a realidade que tem que mudar o pensamento. Cuidado, gente, que os revolucionários estão toda hora falando da realidade, né? Eles falam, a realidade da América Latina hoje. Mas se tem gente fora da realidade, é o revolucionário. O revolucionário, ele vive com a cabeça nas nuvens. Ele não vive no mundo real. Quem vive no mundo real é o conservador. Por quê? Porque o conservador, ele vê o seguinte: quem é que manda? É a realidade. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Se eu tenho aqui na minha cabeça uma ideia que não bate com a realidade, quem tem que mudar não é a realidade, é o meu pensamento. Eu tenho que me adaptar. Se eu digo que aqui não existe, na minha frente não tem um computador e não tem uma estante, aí eu vou e esbarro na estante no computador, eu tenho que mudar a minha cabeça e dizer, não, de fato, eu achava que não tinha, mas de fato tem. Agora eu vi. Eu posso palpar concretamente. Existe um computador, existe uma estante. Essa é a realidade. Então sou eu que vou mudar a minha realidade. Isso quer dizer que a lógica não tem valor absoluto. Chesterton dá um exemplo muito claro. Eu usei esse exemplo durante o PHN do ano passado. Ele diz assim: imagine um marciano que venha visitar o nosso planeta e veja o ser humano pela primeira vez. E ele começa a deduzir e ver que o ser humano, na verdade, são dois seres humanos. Ou seja, nós somos iguais de um lado e do outro. Quando você encontra uma coisa, ela está no meio. Por exemplo, você tem uma orelha de um lado, então você tem uma orelha do outro. Quando você encontra que tem uma coisa só, o nariz, ele está no meio. Quando você encontra uma coisa que é um só, a boca, ela está no meio. Então, tem um braço de um lado, tem um braço do outro. Essa é a regra do ser humano. O ser humano, tudo que ele tem de um lado, ele tem do outro. Vamos ver se por dentro é a mesma coisa. Aí o marciano vai lá e analisa o ser humano por dentro. Ele vê que tem um hemisfério do cérebro de um lado, outro do outro. Os nervos ópticos de um lado, outro do outro. As cavidades, né,
do ouvido, da boca, laringe, faringe, é tudo aquilo que é um, é no meio. Aí ele vê que tem um pulmão de um lado e um pulmão do outro. E ele diz: já sei, agora eu entendi o ser humano. O ser humano tem, essa é a regra, lógica, essa é a lógica pétrea a respeito do ser humano. O ser humano é sempre duplo, de um lado e do outro. Aí ele continua a ver as coisas e encontra o coração do lado esquerdo. E então, na sua mente marciana, inteligentíssima, porém revolucionária, ele diz assim: existe um coração do lado direito. E agora que ele está mais certo de sua grande dedução lógica, é aí que ele se demonstra mais errado. Não tem coração do lado direito, só tem do lado esquerdo. Como também não tem fígado do lado esquerdo, só tem do lado direito. Não tem estômago do lado direito, só tem do lado esquerdo. E assim por diante. Ou seja, Chesterton diz assim: Deus fez as coisas com lógica, mas Deus fez as coisas também livremente, de tal forma que ele segue uma lógica, mas raramente ele segue essa lógica até o fim. Deus nos desconcerta. Quando a gente cria princípios lógicos, chega uma hora que a gente tem que abrir exceções. Por quê? Porque a realidade não cabe na nossa lógica, na nossa mente. Deus é livre, Ele não é prisioneiro da lógica que Ele mesmo criou. Está entendendo? Então Deus fez as coisas iguaizinhas de um lado e do outro, mas chega uma hora que Ele desconcerta a gente. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher com igual dignidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela dissesse: eu sou superior a você. Ele não tirou a mulher do pé do homem para que o homem dissesse: você é inferior a mim. Ele tirou a mulher do lado do homem para que os dois tivessem igual dignidade. Até aí, beleza, lógica. Mas aí você olha para a força física e você descobre que os homens têm muito mais capacidade de força física e mais músculos do que a mulher. São iguais, mas não tão iguais assim. Aí você olha para a realidade emocional e você vê que as mulheres têm muito mais presença de espírito e intuição emocional do que os homens. Que elas são melhores para lidar com pessoas, enquanto os homens são melhores para lidar com coisas. Enquanto a mulher faz coisas com as pessoas, enquanto a menininha já nasce querendo brincar de boneca, o menininho nasce querendo carrinho e bola. E não adianta você dar bonequinha para ele, que ele não vai ter sensibilidade. Ele vai pegar a boneca e cortar em 10.000 pedacinhos com a faca, porque é o que os meninos fazem, é o que eu fazia com as bonecas da minha irmã. Ela era maior do que eu, mais velha do que eu, e portanto eu pagava depois as consequências. Vejam que Deus tem uma lógica, mas essa lógica não segue, essa lógica não vai até o fim. Então não adianta você deduzir o mundo na sua cabeça. Isso é pensamento revolucionário. Uma piadinha de um pensamento revolucionário, que é típico da filosofia alemã, né, ter essa espécie de pensamento revolucionário. A piadinha é a seguinte: um concurso internacional sobre o elefante. Então, todos os países tinham que apresentar alguma coisa sobre o elefante. Os americanos logo fizeram um filme onde um elefante virtual invadia Nova York, pisava em cima da Estátua da Liberdade e fazia o maior arruaça na cidade de Nova York. Os ingleses fizeram um safari na África e filmaram os elefantes na selva, naquelas aventuras atrás do elefante perdido na selva africana. Os
franceses. Um francês se sentou num bar no Quartier Latin, que é o bairro dos estudantes em Paris, e sentado na calçada, numa mesa de bar, bebendo vinho e fumando cigarro, ele escreveu um romance, Les Amours d'un éléphant, Os Amores de um Elefante. O judeu apresentou milhares de artigos publicados no mundo inteiro a respeito do elefante e a questão de Israel e Palestina. O brasileiro fez um samba enredo e uma escola de samba saiu com o tema do elefante, um carro alegórico imenso, o elefante e as mulatas nuas sambando ao redor do elefante. E finalmente, o alemão. Por favor, é agora que vem o centro da piada, riam, tá? Eu vou levantar a mão assim e vocês têm que rir. O alemão, ele entrou no quarto, sem nunca ter visto um elefante. Ele pensou, e escreveu uma obra em 12 volumes, com o seguinte título: O Elefante, o que ele é, o que ele deveria ser, introdução ao conceito de elefante. É para rir agora, isso, obrigado. Ou seja, a mente, aqui nós estamos jogando a culpa toda em cima dos alemães, mas não são só eles que são assim. Isso é exemplo de mente revolucionária. O cara pensa o mundo, ele acha que o mundo tem que obedecer aquilo que ele pensou. Deve ser assim. Aí a gente faz esse tipo de exercício revolucionário constantemente dentro da Igreja Católica, infelizmente. A gente se reúne nas nossas assembleias pastorais, aí vem aquele, vamos fazer grupos e vamos discutir que igreja nós queremos. Aí todo mundo vai e pensa como deveria ser a igreja, sem se perguntar como é que Jesus quer a igreja. Como é que Jesus pensou a igreja? Que a igreja não é uma criação sua, criatura. A igreja é de Jesus. Foi ele quem pensou, e você deve a obediência à realidade da igreja que já existe. Um conservador não pergunta que igreja nós queremos. Um conservador pergunta que igreja Jesus quis e como é que nós temos que mudar para nos adequar àquilo que ele quis, à realidade que ele deixou. Ah, mas nós queremos direitos iguais para as mulheres, ordenação de mulheres. O Papa João Paulo II já disse não. Mas nós queremos, não. Mas nós, não, a igreja não tem poder de ordenar as mulheres, porque Jesus não ordenou mulheres. Ele deixou apóstolos, homens do sexo masculino. As mulheres seguiam Jesus, as mulheres estavam com Jesus. Vocês acham que Jesus não teria ordenado a Virgem Maria se ele não quisesse? Tinha mulher mais digna do que isso? Tinha ser humano mais digno do que a Virgem Maria? E no entanto Maria não foi sacerdote, não foi ordenada. Ah, mas nós queremos ser iguais. Você pode querer o que quiser, meu filho, mas a gente tem que obedecer o que Jesus deixou. A igreja, o Papa, vocês têm que entender, e é isso que o mundo revolucionário não entende. Eles acham que o Papa pode mudar a igreja. Gente, o Papa não pode mudar a igreja. No dia que ele quiser mudar a igreja e fazer uma outra, ele se tornou herege, cismático, revolucionário, e ele deixou de ser Papa. Ele não vai mudar. Ah, mas por que a igreja católica não admite o divórcio? Porque ela não pode, a resposta é simples. E no dia que um Papa admitir o divórcio, ele deixou de ser Papa, ele se tornou um herege. É simples. O Papa é o servo da igreja e da palavra de Deus. Ele está aí dando a cara dele a tapa para defender uma palavra que não é dele, um sacramento que não é dele, uma igreja que não é dele. Está entendendo? Nós não estamos aqui para fazer uma igreja nova. Nós estamos aqui para conservar a igreja de Cristo.
Vocês imaginem que chegasse aqui um anjo e deixasse para vocês uma mensagem de Deus. Aí vocês chegam em casa e está muito mal redigida essa mensagem. Deixa eu sentar no computador, deixa eu reformular. Não seria um absurdo isso? Como é que você vai reformular a mensagem que Deus deixou? Mas assim querem os revolucionários. Eles querem que o mundo mude, que a igreja mude, que as coisas mudem, porque eles sabem como o mundo deveria ser. Então, o pensamento revolucionário é isso. Não interessa, eu posso matar, destruir, fazer o que for para mudar o mundo. Eu sei como o mundo deve ser. E se o mundo não é como eu penso, pior para o mundo. Eu irei mudar o mundo. Qual é a origem disso? Qual é a origem desse tipo de pensamento revolucionário? De onde vem isto? Bom, historicamente a gente pode traçar a sua origem de um movimento que nasceu junto com o cristianismo. Isso quer dizer que o cristianismo já nasceu com o inimigo dentro de casa. Chama-se gnosticismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra gnosticismo. E você talvez diga assim, por que é que um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás vai nos influenciar hoje? Existe um filósofo chamado Eric Voegelin, ele morreu em 1985. Ele é um filósofo naturalizado americano, na verdade ele é alemão, estudou na Áustria, fugiu do nazismo e foi para os Estados Unidos, se naturalizou americano e de lá ele continuou sendo professor universitário. Ele vê que existe um parentesco entre os movimentos revolucionários atuais e o gnosticismo antigo. E esse parentesco não é somente ideológico, é uma coisa que perdurou realmente durante 2000 anos. Ou seja, os grupos foram mudando de nome, mas esse negócio continua até hoje. De tal forma que hoje o marxismo e a revolução, o pessoal globalista, esses movimentos revolucionários mundiais, tem todos essa matriz no gnosticismo. Se nós estudarmos um pouco o gnosticismo, iremos entender como é que funciona a cabeça desse pessoal. Pois bem, 4 coisas nós iremos estudar: a desordem na qual o mundo se encontra, o estado de alienação do gnóstico, a especulação gnóstica e a imanentização do eschaton. Calma, isso aqui é só para você ter os 4 passos. Vamos ver cada um desses passos, um por um, e aí eu termino esta palestra, que vai ser somente isso, tá? Para a gente entender. Como é um aprofundamento, é importante a gente ter profundidade no que nós estamos falando. Então vamos estudar isso daqui. Depois eu vou abrir para as perguntas. Primeira constatação do gnóstico é uma constatação que nós cristãos também podemos fazer. Existe uma desordem no mundo. Ou seja, nós podemos experimentar, e nós somos realistas, né? Nós somos conservadores, a gente abre os olhos e a gente vê que de fato existe isso. Existe uma realidade chamada caos no mundo. Existe uma desordem no mundo. Nós podemos experimentar no nosso dia a dia que existe maldade, morte, injustiça, pobreza, miséria. Tudo isso existe neste mundo aqui. Estão de acordo? Então, a primeira coisa que nós cristãos temos em comum com os revolucionários é uma experiência de que o mundo está mal. Insatisfação. Então, consequência, precisamos mudar o mundo. Entendeu de onde é que vem o pensamento revolucionário? Só que o segundo passo é que faz com que nós sejamos diferentes. Também nós cristãos achamos que o mundo está marcado pelo pecado e que temos que mudar o mundo. Também nós cristãos vemos que a injustiça, a opressão, a miséria não deveria existir. Também nós cristãos vemos que a maldade não deveria existir. Mas qual é a reação diante desta constatação, mais ou menos óbvia? Nós cristãos,
Quando reagimos diante do mundo, reagimos com uma coisa chamada conversão. Os gnósticos reagem com uma coisa chamada alienação. Já já eu digo e explico o gnosticismo. Vamos ver nós primeiro. Quando um cristão vê que o mundo tem maldade, a primeira coisa que o cristão faz é olhar para si mesmo e dizer: é verdade, eu também estou na maldade, eu também peco, eu preciso mudar, eu preciso me converter. Mas o revolucionário não está disposto a admitir que ele tem problema. O problema está sempre lá fora, o problema é que o mundo está errado. Aqui é que está o pulo do gato, aqui é que está a grande diferença entre um cristão e um revolucionário. O revolucionário, ele não está disposto a admitir o seu erro, ele se acha muito santo. E quando ele admite algum erro nele, esse erro não é dele, mas é porque o sistema opressor está montando a minha cabeça e me envenenando. Então vejam, qual é a experiência do gnóstico? A experiência do gnóstico é uma experiência de alienação. O que quer dizer a palavra alienação? Voegelin, que é alemão, usa a palavra Entfremdung. Quer dizer o quê? Friend quer dizer um estranho. É uma experiência de estranhamento. Você se sente um estranho no mundo. Este mundo é mau, este mundo está errado, porque o mundo está mal feito. Os gnósticos antigos, que tinham ainda a visão transcendente do mundo, como é que eles explicavam que o mundo estava mal feito? É assim, só para vocês entenderem, quem assistiu aquele filme Matrix? Quem assistiu Matrix? Levanta a mão? Muito bem. Vamos usar o filme Matrix para você entender do que é que eu estou falando. Porque o filme Matrix é um filme que ensina o gnosticismo. A Matrix é este mundo que está aí, o mundo está errado. Através do conhecimento, existem pessoas iluminadas neste mundo, por exemplo, Neo, e os outros carinhas iluminados, eles vão acordar você da sua ilusão, da ilusão na qual você vive, para conhecer o mundo de verdade, porque este mundo é mau, esse mundo foi criado por uma Matrix, um programa de computador opressor que criou esse mundo irreal, esse mundo virtual. Pois bem, os gnósticos antigos pensavam assim mais ou menos, ou seja, eles pensavam o quê? Eles pensavam que as nossas almas foram aprisionadas num corpo e num mundo material. Esse mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não ia cair na esparrela de criar esse mundo material. O Deus verdadeiro criou o mundo espiritual. Acontece que um Deus mau, chamado Demiurgo, este Deus mau, fez esse mundo material, que é um mundo mal feito, um mundo cheio de defeitos, e aprisionou as nossas almas dentro dos nossos corpos, de tal forma que nós temos que nos libertar. Através de um conhecimento libertador, nós iremos sair deste mundo e seremos salvos. Esse é o gnosticismo antigo. A heresia gnóstica, ela era isto. Ou seja, o mundo material, ele é ruim, ele foi mal feito por um Deus mau. O que é que isso tem a ver com o marxismo? Parece que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Tira o Deus mau, põe no lugar o capitalismo. Tira a palavra mundo e põe no lugar o sistema. O capitalismo criou um sistema alienante, no qual todos nós somos prisioneiros. Quando você entra no sistema capitalista, sua mente se torna perversa, capitalista, uma mente que só pensa no lucro, na ganância, em acumular. Se você entra no movimento revolucionário, você está libertado disso, e nós precisamos fazer uma revolução para que o mundo seja liberto desta opressão.
Então vejam, o revolucionário, ele vê que o mundo está errado. Quem criou esse mundo errado foi o sistema capitalista, foi o sistema opressor. Vejam, uma coisa importante, por que é que eles não falam que Deus criou o mundo errado? Porque para eles Deus não existe, meu irmão. Nós estamos aqui dentro de um pensamento ateu, está entendendo? Para eles só existem agentes humanos. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos quebrar o sistema, quebrar a coluna vertebral do sistema, para instaurar um mundo maravilhoso. E é isso que acontece, é o próximo passo. Vejam só, o terceiro passo, Eric Voegelin chama de especulação gnóstica. O que é isso? Eu posso transcender essa desordem do capitalismo, esse mundo mal feito, esse sistema opressor que está aí, através de um conhecimento especial. Esse conhecimento especial é dado aos iniciados, é dado àqueles que entraram no esquema, é aqueles que entraram dentro da revolução, aqueles que são verdadeiramente agentes, não é? Da revolução. Eu preciso mudar o mundo, eu sei como mudar o mundo. E aí, o último passo, acontece a chamada imanentização do eschaton, que é típico daquilo que se vive na gnose atual. O que é isso? Eu tenho agora uma praxis política, e essa praxis política tem como finalidade realizar na prática, na vida atual, aquilo que a especulação gnóstica pensou, ou seja, eu vou implantar uma espécie de céu aqui na Terra. Este é o pensamento gnóstico. E é isto que é o pensamento revolucionário. Se você não entendeu aquilo que eu estou dizendo, agora vamos tentar explicar isso de forma, agora que nós vimos o todo, vamos tentar entender o todo. Como é a coisa? Olha só como é que uma pessoa vira revolucionária. Primeiro, o revolucionário tem a experiência que todos nós temos. Nós estamos insatisfeitos com o mundo no qual nós vivemos. Esse mundo podia ser melhor. Mas aí o revolucionário, ao invés de chegar e dizer, eu sou miserável e eu preciso mudar, que é o caminho que nós cristãos usamos para mudar, ele faz o seguinte: pare de culpar a você mesmo. Isso daí é uma moral burguesa. Colocaram na sua cabeça esse veneno para você ficar se culpabilizando, se neurotizando. Se liberte desta moral burguesa. Você não é culpado de nada. Sexo não é problema. Faça amor, não faça guerra, não é? Sexo não é problema. Você vai, então se liberta destas culpas medievais, antiquadas, que foram colocadas na sua cabeça. Você se liberta. Deus é bom, Deus é misericórdia. Olha, Jesus sentava na mesa com as prostitutas. Por que é que você quer proibir as pessoas de comungar? Por que é que você está proibindo os homossexuais que vivem vida sexual ativa de comungar? Por que é que você está proibindo os casais de segunda união de comungar? Por que é que você está dizendo para o pobre do rapaz que está se masturbando, conhecendo o seu corpo, não tem problema nenhum, vai, se libera, rapaz. Saia desta mentalidade quadrada, fechada, antiquada, não se culpabilize. Para de culpar você mesmo. Você não pode ficar se culpando. Você tem que fazer o quê? Você tem que entender que você não é mau. Quem é mau é o mundo, é o sistema. Eles não usam a palavra mundo, porque a palavra mundo é muito da conotação nossa, conservadora. Eles usam a palavra sistema. Jesus veio para lutar contra o sistema. Eu não entendo como é que essa raça de idiota consegue fazer de Jesus um revolucionário que lutou contra o capitalismo antes do capitalismo existir. Jesus, mais de 1500 anos antes do capitalismo sequer pensar a engatinhar com os burgueses que começaram, no feudalismo a acumular os bens, etc. e tal. Jesus, mais de 1500 anos antes, já estava lutando contra o sistema capitalista. Olha que beleza!
É uma mágica, né? Jesus lutava contra o sistema. E Jesus foi crucificado pelo sistema opressor. Porque Jesus lutou contra o sistema. Entendeu? O golpe que eles dão. Ou seja, pare de se culpabilizar. Vejam que essa coisa, muita gente não entende por que é que o pessoal da esquerda anda de mãos dadas com o movimento gay, com o movimento de liberação das mulheres, com o movimento de sexo livre, pró-aborto, entende? Todo tipo de maluquice moral. Eles não entendem por que essas coisas andam juntas, andam com sexo livre, com tráfico de drogas, com tudo. Por quê? Porque é próprio da mente revolucionária não querer que a culpa esteja dentro da pessoa. Quem faz psicologia aqui sabe que em psicologia a gente chama isso de perversão. É um perverso. Perverso é aquele que não introjetou a lei. A lei não está dentro de mim. Entendem? Não existe lei, nada me limita. Eu posso tudo. Eu sou Deus. Nós já vimos isso na palestra passada. Ser Deus. Porque se eu admito que existe um Deus, Ele me põe limites morais. Se Ele me põe limites morais, então eu não sou Deus. Eu não mando. Eu não sou o dono do meu nariz. Então você vai se libera geral. Então as depravações sexuais, gente, não é de admirar que um padre da teologia da libertação viva uma vida sexual ativa. Você está entendendo isso? Que isso é próprio do princípio deles. Eu não estou dizendo que todos os padres, atenção, eu não estou dizendo que todos os padres da teologia de libertação vivem uma vida depravada. Eu só estou dizendo, não admirem quando ele chegar a esse ponto. Não fique admirado, porque isso é fatal, entende? Como o rio um dia chega no mar, o esquerdista um dia chega na depravação moral. Pode durar um pouco mais tempo, um pouco menos tempo, conforme for a resistência interna que ele tenha. Mas o princípio esquerdista irá levar você à depravação moral. Por quê? Porque é próprio da esquerda. É próprio da esquerda não culpabilizar a si mesmo. A culpa é do sistema opressor. E é por isso que eles odeiam tanto o Padre Paulo, porque o Padre Paulo está trabalhando para o sistema. Eu me lembro uma vez, quando eu era padre jovem, eu estava em Campo Grande, e lá eu fui convidado para ministrar uma semana de filosofia. E essa semana de filosofia foi aberta para os outros departamentos também. E eu apresentei o meu pensamento, etc. Depois que eu terminei de apresentar, foi aberto para perguntas, debate. Então, um barbudinho chegou lá, foi ao microfone, olhou para a plateia, era para fazer pergunta para mim. Mas ele olhou para a plateia e disse: gente, se nós ouvirmos o que ele está dizendo, ele vai fazer com que a gente concorde com ele. Eu olhei para ele e disse: o senhor é bem intuitivo, né? Percebeu que é o que eu estou querendo fazer mesmo. Ele está trabalhando para o sistema. Está entendendo? Por quê? Porque o pensamento burguês, isso é um princípio dos marxistas. O pensamento, eles não entram em debate, eles não querem debater com o burguês, porque se ele entrar na lógica burguesa, ele vai terminar se convencendo e mudando de ideia. O pensamento burguês não deve ser objeto de debate, ele deve ser só desmascarado. É o que o rapaz fez, é o que o barbudinho fez. Ele foi lá e desmascarou. Pronto. Não ouça, tampe seus ouvidos, senão você vai voltar a ser gente normal. Entende? Senão você vai voltar à realidade, você vai sair dessa bela maravilha na qual nós nos metemos, não é? O céu aqui na terra, movimento hippie, não é? Movimento gay, é o céu aqui na terra, gente. Esse é o mundo maravilhoso que eles querem criar para nós.
Agora o que acontece? Qual é a graça de Deus? Qual é a beleza de Deus nessa história toda? É que hoje os nossos jovens não querem mais esse mundo maravilhoso criado por esta geração de hippies. Hoje a geração de hippies está mandando no mundo. Essa geração que um dia foi hippie, hoje são presidentes da república, são senadores, são deputados, são juízes, são bispos, são padres, são reitores de seminário, mas graças a Deus os jovens não querem mais saber dessa estupidez. Estão rompendo com isso. Eles prepararam esse mundinho maravilhoso e nós estamos dizendo: eu cuspo no mundo maravilhoso que você criou. Eu quero é o mundo que Deus criou. Eu quero o mundo feito por Deus, não o mundo que você criou. Eu desprezo esse mundo que você criou, o mundo da igualdade. Não, Deus criou a gente diferente, nós somos diferentes. Homem é diferente de mulher, não tem igualdade, nós somos diferentes. Temos igual dignidade, tudo bem, mas as mulheres têm o seu valor e o homem tem o seu valor. O homem tem alguma coisa para contribuir para a mulher tem alguma coisa para contribuir para o homem. Somos diferentes, Deus nos fez diferentes. Não somos todos iguais. Nós temos igual dignidade, mas tem gente mais inteligente que os outros. Tem gente que tem talento musical maior do que os outros. Tem gente que tem talento literário maior do que os outros. Tem gente que é bom médico e outro é bom engenheiro. Um é um bom artista, o outro é um bom jardineiro. Graças a Deus nós precisamos uns dos outros e somos diferentes. Por que você tem que criar essa lógica estúpida de que todo mundo tem que ser igual? Porque você é revoltado, você quer ser Deus, o mundo está errado, o que está certo é a sua cabecinha linda. Está entendendo o problema? Então o gnóstico ele se revolta contra o mundo, ele cria uma doutrina que você tem que viver naquilo. Nós somos iguais, nós somos iguais, nós somos iguais. Não, meu filho, abra o olho e veja que o mundo, nós não somos iguais. Não, o mundo está errado, nós somos iguais, nós somos iguais, nós somos iguais. Entendeu? Eles falam tanto de realidade, mas a realidade é a coisa na qual eles não vivem. Por exemplo, eu me lembro uma vez em Roma, eu falando com um diplomata, evidente, governo Lula, diplomata do PT, diplomata de esquerda, trabalhando lá em Roma, não é? E comentando sobre os meus sobrinhos, não sei o que, eu falei para eles como era diferente depois de ter tido 3 sobrinhos no sexo masculino, como era diferente ter uma sobrinha, a Gabriela, que nasceu, né, depois desses 3 sobrinhos. Os 3 sobrinhos eram dispersivos, violentos, brigavam o tempo todo. Já a Gabriela era doce, emocional, afetiva, boa. Qualquer coisinha, né? Você dá um boneco para o menino, ele vai e joga o boneco na parede. Você dá um boneco para a menina, ela diz: olha, ela está dormindo, ela está com fome. É ou não é verdade? É assim, é completamente diferente. Aí esse diplomata que estava junto da mulher dele, né? Dessas mulheres feministas, aguerridas assim, os dois, eu vi que mudou o rosto deles assim. Mas se o senhor diz isso, o senhor está contribuindo para manter o status quo. O senhor tem que ver o seguinte, que aquela menina, desde criança, ela foi manipulada para ser assim. Isso foi colocado, incutido, isso é o veneno da cultura ocidental que foi inoculado na mente dessa menina, para ela ser frágil e para ela poder ser subjugada pelo machismo dominante. Eu acho que eles não estão vivendo no mesmo mundo que nós. Está entendendo? O que é a mente revolucionária? O cara cria o mundo como ele acha que devia ser. Ele é Deus. E se o mundo é diferente, o mundo está errado. Ele não aceita. Não tem verdade para ele. Então, esta é a realidade na qual nós vivemos.
E é importante vocês saberem como funciona a mente revolucionária para entenderem que os professores de vocês têm mente revolucionária e que, infelizmente, nós temos que conviver com essa raça de gente demente nesse mundo. São eles que mandam por enquanto, mas quando mandarmos nós, né, nós vamos ser bonzinhos com eles. Nós não vamos mandá-los para a fogueira e nem para campos de concentração, como eles gostariam de fazer conosco se pudessem. Nós vamos simplesmente dizer: olha, meu filho, siga o jogo democrático e pare de estupidez. Nós não queremos acabar com a esquerda, nós só queremos que ela seja comportada e dê também no jogo democrático, né, debata as coisas com honestidade, como todo mundo faz. É isso que nós queremos. Não queremos uma ditadura de direita. Nós queremos simplesmente que a esquerda não nos imponha aquilo que ninguém está querendo. Por exemplo, como é que se explica que 94% dos brasileiros são contra o aborto e esses idiotas querem impor o aborto ao Brasil goela abaixo e ainda dizem que estão fazendo isso porque são democratas? Está entendendo? 75% dos brasileiros são contra o casamento gay e, no entanto, esse povo quer enfiar goela abaixo o brasileiro o casamento gay. Entendem? Por quê? Porque o mundozinho no qual eles vivem é o mundo verdadeiro e o povo está alienado. Agora, meu irmãozinho, me desculpe, eu não concordo com você e enquanto eu puder, você não vai mandar na minha vida e eu vou discordar. Agora, qual é o grande problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós somos uma maioria, uma população majoritariamente esmagadora. Nós somos conservadores. No entanto, é uma maioria silenciosa. Quem faz barulho? A esquerda. Pergunte para as pessoas de verdade, as pessoas com as quais você convive, o que é que elas pensam. Mas quem é que pensa do jeito que eles pensam? Os revolucionários. Só a classe falante. Quem que é a classe falante? Professores, jornalistas, deputados, senadores, psicólogos, padres, todo mundo que gera opinião. Os geradores de opinião são todos de esquerda. Agora, o povo está sendo oprimido, subjugado pela tirania, pela ditadura desses malucos relativistas, e o Papa Bento XVI já denunciou isso, e é por isso que ele é odiado. Está entendendo? Porque é uma ditadura maluca. Eles criam um mundo virtual, nos obrigam a viver nesse mundo maluco que eles criaram, e todo mundo se sente constrangido, todo mundo se sente acanhado, todo mundo se sente com medo de viver no mundo real. Eles dizem as coisas, a gente vê, e não é assim, mas deve ter alguma coisa errada comigo. Por quê? Quer dizer, eles dizem, mulher é igual a homem. Você abre o olho e vê que é diferente. Mas já que você está vendo diferente, mas está todo mundo falando que é igual, eu devo estar errado, deve ter alguma coisa errada comigo. Está entendendo? Gente, não tem nada de errado conosco. Nós todos pensamos assim. Só que o problema é que nós somos uma maioria silenciosa. Vocês conhecem a história do rei Nu, né? Que a história é a seguinte. É uma fábula, né? Uma história de dois caras embusteiros que apareceram no palácio dizendo que eles tinham um tecido maravilhoso, que era muito especial, era um tecido mágico, que só as pessoas inteligentes enxergavam aquele tecido. Aí eles mostraram o tecido para o rei, estavam com a mão vazia. E o rei, que não queria passar por idiota, que tecido lindo! Porque só os inteligentes é que enxergavam o tecido. Tecido lindo. E assim eles fizeram a roupa do rei, e lá vai o rei pelado, vestindo aquela roupa maravilhosa. E toda a corte sabia que só os inteligentes enxergavam aquele tecido. Aí todo mundo, majestade, que beleza, e o rei pelado, né? Majestade, o senhor está lindo, etc. Até que finalmente uma criancinha disse o óbvio, que todo mundo estava com medo de dizer: mamãe, o rei está nu. E todo mundo caiu na gargalhada. E todo mundo enxergou a verdade.
O papel do Padre Paulo é ser essa criança. É simplesmente acordar você e dizer: gente, nós todos estamos de acordo. Nós todos estamos de acordo que a coisa não é do jeito que eles estão dizendo. Só que ninguém tem coragem de dizer isso. Precisa uma criança dizer: está pelado esse negócio aí. Entende? Isso é uma farsa ridícula. A gente precisa chamar a estupidez de estúpida, a idiotice de idiota. Nós temos que acordar as pessoas para isso. Porque se as pessoas não acordarem, elas vão continuar fazendo de conta: ah não, porque eu não vou levar, descrédito, vai todo mundo dizer que eu sou alienado, vai todo mundo dizer que eu sou conservador, vai todo mundo dizer que eu estou querendo manter o status quo. O cara chega e diz: você está querendo manter o status quo? Eu respondo: não, eu não estou querendo manter o status quo, eu quero voltar um pouquinho mais para trás ainda. Entende? Eu sou mais conservador ainda, porque do jeito que está ruim já. Precisa ser um pouco mais conservador. Você é conservador? Sou, e com muito orgulho. Realista, conservador, com os pés no chão. Porque eu estou disposto a obedecer à realidade que Deus criou e não o mundinho que você quer criar. E não tenho medo disso. Por que é que a maior parte dos brasileiros que creem em Deus precisam aceitar a ditadura de um pequenino grupo de ateus que quer nos proibir de colocar crucifixo nos lugares públicos, por exemplo? Vocês veem a ditadura? Mas todo mundo fica quieto, por quê? Porque eles criaram a ilusão. Entendem? Eles criaram a ilusão e você fica com medo de dizer: não, eu sou conservador, se eu abrir a boca vai todo mundo me malhar. Mas que malhem. Malhem. E quem malhar, você pega o DVD do Padre Paulo e dá: assiste isso daqui, meu filho. Acorda. Vem para o mundo real. Vem para o mundo de verdade. Então é isso que eu gostaria de colocar nessa palestra. Eu estou à disposição para aqueles que quiserem fazer perguntas. Tem um microfone aqui na frente, as pessoas podem vir fazer a pergunta. Não precisa fazer todas as perguntas de uma vez só, que na parte da tarde, nós vamos também ter mais tempo ainda para as perguntas. Se puder vir o microfone, tá? Porque aí a pergunta também pode ser gravada. Disso que o senhor expôs aí, enquanto o senhor falava, eu lembrei da nova era. Existe alguma ligação entre esses pensadores revolucionários com a nova era? Sim, existe uma ligação entre esse pensamento revolucionário e a nova era. O que é a nova era? A nova era é uma espécie de religião mundial, uma solução para a religião mundial. O que é que os revolucionários querem fazer? Eles querem fazer um governo mundial. Eles querem fazer um mundo paradisíaco, onde não exista mais maldade. Para isso, eles precisam de um governo mundial que mande no mundo inteiro, para eles conseguirem impor essa ditadura deles no mundo inteiro. Ora, não é possível um governo mundial sem uma religião mundial. O que é a religião mundial? A religião mundial é uma mistura de sincretismos religiosos. A nova era nada mais é do que isso. Mas vejam que não precisa estar rotulado nova era. Entende? Basta que seja um sincretismo, onde todas as religiões tenham igual valor, ou seja, valor nenhum. Está entendendo? O importante é que tudo seja bom, mas nada seja verdadeiro. Todas as religiões são boas, desde que você não queira dizer que a sua é verdadeira. Está entendendo? Porque aí todas as religiões vão conviver pacificamente, porque todas elas sabem que estão certas, ou seja, todas elas sabem que estão erradas e que são simplesmente fantasia. É isso que eles querem. Eles querem que a religião seja uma espécie de cocaína que a gente cheira, fica assim super zen, entendeu? Fica zen, numa boa, mas depois isso não tem consequências maiores.
de impor a ninguém uma verdade, e principalmente de impor a ninguém um Deus que me diga o que é que eu devo fazer ou não fazer, o que é bom e o que é errado. Porque o que eles querem é uma religião que crie pessoas para além do bem e do mal, que criem pessoas que não acreditam em moralidade nenhuma. Mais alguma pergunta? Podem estar fazendo uma fila aqui, que aí fica mais rápido. Quem quiser fazer pergunta, né? Fica ali de pé. Pode perguntar.